Bom, gente, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Hoje a gente vai fazer o nosso último seminário científico do COMEPS, né? Tivemos, acho que uns 10 ou 12 seminários durante esse ano, de forma virtual, mas bastante produtivo. E, finalizando essa primeira etapa do seminário, a gente tem hoje como última apresentação, mas no próximo ano a gente vai ter novas rodadas de seminários a continuar o projeto. A proposta é que a gente tenha esses seminários durante o ano todo. Esse ano a gente colocou cada apresentação no espaço de 15 dias, em função até do tempo que a gente tinha para executar. Né? A nossa previsão inicial era fazer seminários a partir de março desse ano, mas com a pandemia e o fechamento das instituições, isolamento social, a gente só pôde começar isso um pouco depois. Bom, a nossa apresentação está sendo gravada, eu queria antes pedir a vocês o consentimento da gravação. Se alguém tiver algo contrário à gravação dessa apresentação, por favor, se manifeste aí no chat, né, se houver algo contra. Só para relembrar, né, esse seminário, que são seminários científicos do COMEPS, ele faz parte de um projeto de extensão do qual o próprio professor Leandro ele coordena, com minha participação, Cibele, Sônia. Me lembre, por favor, Cibele e Sônia, se eu esqueci de alguém, não, acho que são nós 4, na organização. Por enquanto, são nós 4. Por enquanto, outros podem se agregar no próximo ano. E o objetivo desses seminários é aumentar a interação entre os grupos de pesquisa da UFRB, do CCS e principalmente do COMEPS, mas ele é aberto à comunidade externa também. A gente tem como objetivo, ele visa, na verdade, a criação e consolidação de cursos de pós-graduação, formação de redes em pesquisa, divulgação, né, do conhecimento adquirido nos projetos de pesquisas, no âmbito interno e externo ao UFRB, CCS, COMEP, enfim. Então, a gente pretende, no próximo ano, manter, em função da perspectiva de criação, ou pelo menos de discussão, para a criação de cursos ou programas de pós-graduação estrito sensu. E aí, eu acho que essas apresentações ela têm nos vislumbrado algo positivo para o próximo ano, respectivo a essa questão. Né? Eu encaminhei aí também um link para o formulário. Quem não se inscreveu, por favor, se puder, se inscreva, né, no formulário para facilitar a emissão de certificado, de certificação. De qualquer forma, a gente tem a presença de todos aí por estar gravando. Né? Mas no formulário a gente tem alguns dados que são necessários para a emissão da certificação. Então, a gente está encerrando esse ciclo agora. Né? Temos aí para o professor Leandro 40 minutos de apresentação. Depois a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser pode fazer pergunta ou pelo chat ou solicitar inscrição para abertura aí do microfone e falar. Eu quero apresentar agora o palestrante, o professor Leandro, né? Professor Leandro Lourenção Duarte, professor nosso aqui do CCS. Ele é biomédico, formado pela Unesp, Botucatu. É mestre e doutor em Fisiologia Humana pela USP, São Paulo, né? O ICPB, que acho que é Instituto de Ciências Biológicas. Ele é professor associado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, está lotado no CCS, tem experiência em ensino de graduação nas áreas de Fisiologia Geral, Fisiologia Humana, que está dentro da área de formação dele, metodologia de trabalho científico, neuroanatomia, ciências morfuncionais. Então, tem um amplo campo de conhecimento e de ação no ensino, o professor Leandro. Né? E os temas de pesquisa, os principais temas de pesquisa estão voltados para cronobiologia, ritmos biológicos, ensino de fisiologia, cronótipos, método diagnóstico, actimetria, extensão em cronobiologia, divulgação científica, exposições museológicas, ensino de ciências e fisiologia. Atualmente, ele é coordenador do Laboratório de Estudos em Neurociência, Cronobiologia e Sono, o LENTS, né, do Centro de Ciências da Saúde, e também é vice-coordenador
do COMEPS, né, do Complexo Multidisciplinar de Estudo e Pesquisa em Saúde. Bom, eu queria dar as boas-vindas a todos e todas, as boas-vindas ao professor Leandro. O tema que ele vai proferir hoje são ritmos biológicos e saúde. E aí, Léo, a palavra é toda sua. Obrigado, Marcílio. Boa tarde a todos e todas. A gente deu o nome nessa palestra de ritmos biológicos e saúde, né? E o objetivo é falar um pouco, nem todos conhecem a cronobiologia, né? Só conhecem, assim, de escutar, falar, né? Então, falar um pouco sobre a cronobiologia, sobre ritmos biológicos e saúde, e falar também do laboratório, o qual eu faço parte, eu estou liderando aí na UFRB, que é o LENTES, né? Laboratório de Estudos, Neurociências, Cronobiologia e Sono, tá? Eu dividi essa apresentação em 3 partes, então primeiro eu vou falar um pouco da cronobiologia, falar sobre... Tá aparecendo um ponteiro aí, Marcílio? Vermelhinho? Sim, Léo, tá sim. Valeu. Dá para ver. Cronobiologia, né, falar um pouco sobre essa ciência, apresentar as linhas de pesquisa e trabalhos realizados aí pelos LENTES e falar um pouco sobre o futuro, né, que eu acho que a gente tem que aproveitar esses seminários do COMEPS para trabalhar um pouco com perspectivas, né, na intenção de fechar algumas parcerias de possíveis interessados, tá? Então, está dividido aí nessas 3 partes, tá? Cronobiologia, então, estudo sistemático das características temporais da matéria viva. Isso foi definido em 1969, por esse importante pesquisador. A gente pode tanto falar, né, dessas características temporais, tanto falar na ontogênese, né, quando a gente analisa aí a ritmicidade, e a gente sabe, né, intuitivamente, por convivência, aí, da ritmicidade dos bebês, né, que dormem e acordam a cada 3 horas, depois as crianças consolidando o sono com cochilos durante o dia, os adolescentes sempre indo dormir mais tarde, acordando mais tarde, aquele atraso de fase que acontece, né? Durante a vida adulta, aí, nós, em nossas relações com o trabalho, né, temporais com o trabalho, e na senescência aí também, modificações, né, a fragmentação do sono que acontece com os idosos, um acordar e dormir e acordar sempre mais cedo, né? Então, essas modificações cíclicas e rítmicas a gente pode ver ao longo da ontogênese, né, tanto para homens quanto para mulheres, e a gente pode ver também quando analisa os ritmos, alguns parâmetros biológicos, né? Aqui, mais a cronobiologia, ela é bem interdisciplinar, né? Minha área de interesse é mais para a fisiologia, então eu coloco alguns parâmetros fisiológicos aqui, como, por exemplo, aqui o hormônio do crescimento, né, tendo seu pico aqui à noite, certo? Nossa temperatura corporal tendo uma variação aqui circadiana também, né? Por isso que a gente fala que nós não temos a temperatura normal, não é 36 graus, né? A temperatura normal é aquela que varia, é aquela que tem altos valores no fim da tarde, né, por agora, mais ou menos, né, nesse horário, 15 horas, 16 horas, 17 horas, e tem os seus menores valores ao longo da madrugada. A gente vê em cima aqui o ritmo de alerta, né, nós temos a variação de alerta durante o dia, o ritmo do cortisol aqui embaixo, um hormônio importante que é secretado aqui, principalmente na parte da manhã, né, com sua acrofase, ou seu pico, mais relacionado com as primeiras horas da manhã. Aqui, excreção de potássio, dentre outros ritmos biológicos aí. Então, a gente pode estudar também sobre essa perspectiva, né? E o começo desses estudos nos faz refletir sobre a existência de ciclos ambientais, né? Então, nós sabemos que nós temos ciclos ambientais importantes, os movimentos de rotação da Terra, o movimento de translação, geram ciclos ambientais, né? Ciclos de claro e escuro, ciclos de temperatura, né? As estações do ano, por exemplo, quando a gente fala no movimento de translação, né? E todos esses ciclos ambientais, a gente pode também colocar aqui os ciclos influenciados pela Lua, o movimento de marés, né, que é muito importante para seres vivos que vivem nessa região da intermaré, né? A gente tem que considerar que os seres vivos, eles se desenvolveram, eles surgiram nesse ambiente cíclico, tá? E, como processo de adaptação, desenvolveram aí ritmos biológicos, tá? Coloco 2 aqui embaixo, né, de novo, puxando a sardinha para o lado da fisiologia, né? O hormônio da prolactina,
que ele é secretado principalmente mais à noite, né? Ele é secretado a todo momento, mas com seus níveis mais altos à noite, tá? Então, a gente vê aqui, a prolactina está relacionada com a amamentação, mas ela também está relacionada com a estimulação do sistema imunológico, né? Então, nós temos aí uma maior estimulação do sistema imunológico durante a noite, certo? E aqui, em branquinho, o indivíduo que é privado de sono, né? Se ele está privado de sono, ele tem uma queda aí na produção importante de prolactina, tá? Por outro lado, a gente tem um cortisol aqui, que ele é secretado nas primeiras horas da manhã, né, em maior quantidade, né, ele tem um pico, uma macrofase nessa parte aqui da manhã. Então, de madrugada, a gente está dormindo, os níveis de cortisol já estão subindo, já estão preparando aí o organismo para a vigília, tá? E a sua acrofase, ou seu pico, acontecendo aí nas primeiras horas da manhã, depois, na parte da tarde e à noite, seus níveis vão ficando indetectáveis, tá? E vários ritmos biológicos aí pelo organismo. Nós chamamos de circadianos, aqueles que são aí, tem período, né? Cerca de um dia, tá? Então, ciclo vigília-sono, temperatura corporal, vários outros aí, adrenalina, tá? Pressão arterial, frequência cardíaca, o cortisol, vários exemplos aí para vocês visualizarem, né, exemplos de ritmos circadianos, aqueles que se repetem a cada 24 horas. Esses são os mais estudados dentro da cronobiologia, são os que a gente dá mais atenção, tá? A história, tudo começou, a história quando um pesquisador, né, na verdade um astrônomo francês, de Mairan, em 1729, ele fez a seguinte pergunta: será que esses ritmos biológicos eles são apenas resposta à ciclicidade do ambiente, ou tem alguma coisa interna dentro dos seres vivos que fazem eles terem essa ritmicidade? Então, ele tinha uma plantinha no seu laboratório, todo mundo conhece essa plantinha aqui, a mimosa pudica, né, a dormideira, a gente encosta a mão nela, ela fecha as suas folhas, né, aqui a gente vê a folha fechada, a folha aberta. Então, a folha aberta fica durante o dia, durante a noite ela fecha, né, essas folhas aí. O que o de Mairan fez? Ele colocou essa plantinha aqui, quando ela estava em contato com o ciclo ambiental, com o sol aqui, ela estava com as folhas abertas, quando chegava a noite ela ficava com as folhas fechadas. Ele colocou essa planta no porão do seu laboratório, e ele viu que essa movimentação de folhas continuava, mesmo na ausência do sol, na ausência da luz. Então, ela ficava na fase clara do dia, com as folhas abertas, e na fase escura do dia ela ficava com as folhas fechadas. Isso em 1729, né, ninguém deu muita atenção para o de Mairan, né, e por 100, 200 anos isso ficou lá encostado com uma demonstração aí curiosa apenas. Mas, no século passado, se desenvolveram vários outros tipos de observações nesse sentido, e aí eu aproveito para apresentar para vocês o que é um actograma. É um experimento aqui feito com ratos, a gente mediu a atividade locomotora desses ratos. Aqui nós temos as horas do dia, e aqui nós temos um dia embaixo do outro. Notem que esse rato ele é noturno, começa sempre a atividade aqui às 18 horas e termina mais ou menos às 6 horas da manhã. Aqui a gente duplica esse gráfico para facilitar a visualização. Então, esse rato está no laboratório, lá no esquema de claro e escuro, 12 horas de claro e 12 horas de escuro. Ele tem a sua atividade na fase escura. Quando a gente desliga esse ciclo ambiental, coloca o rato em escuro constante, o que acontece com essa ritmicidade? Essa ritmicidade, ela continua não da mesma forma, ela continua aqui, esse gráfico está indicando que ela continua com um período diferente. Então, aqui em cima, quando ele tinha um período de 24 horas, sempre às 18, começando a sua atividade, agora ele vai começar a cada dia 1 hora mais tarde. Então, ele tem uma ritmicidade aqui de 25 horas, tá? Então, esse é o período endógeno, aquele período que é do animal, ok? Nós também temos nosso período endógeno, cada espécie tem o seu período endógeno aí calculado, certo? Então, se temos o período endógeno, temos estruturas, né? Podemos ter estruturas que gerem esses ritmos, e aí foi a busca desses relógios biológicos aí, né? E o principal relógio biológico de mamíferos foi identificado aqui no hipotálamo, né? O chamado núcleo supraquiasmático, tá? Núcleo supraquiasmático. Ele foi identificado por lesões, né? Então, lá o experimento com o rato, né? O ritmo dele aqui em 25 horas. Quando aconteceu a lesão,
dos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo. Isso foi em 1972, ele perdeu essa ritmicidade. Bom, aí então encontramos o relógio biológico, né? Então, muitas pesquisas se debruçaram, né, para esse conjunto aí de 20 mil neurônios que a gente tem no hipotálamo, nessa região aí denominada de núcleo supraquiasmático, em conexão aí com o terceiro ventrículo, em conexão neural e humoral com o resto do organismo inteiro, tá? Então, esses núcleos supraquiasmáticos, eles têm conexão com a totalidade dos sistemas e dos órgãos aí do organismo. Muito interessante também, com o avanço da biologia molecular e da genética, a gente teve a identificação nos órgãos e nos vários tipos celulares humanos e de vários seres vivos, a existência de genes de expressão rítmica. Então, são genes que são transcritos a cada 24 horas, funcionando também como um sistema oscilatório. Então, a ideia é que cada órgão, cada tecido, aí, cada sistema tem a sua ritmicidade, esteja em contato aí com os núcleos supraquiasmáticos. Então, os núcleos supraquiasmáticos, eles fazem aí esse processo, né? Cada um com a sua ritmicidade. O núcleo supraquiasmático, ele gerando a ritmicidade do organismo, ele vai sincronizar esses órgãos e esses próprios núcleos supraquiasmáticos recebem informação da periferia, né, do meio externo, aí, por exemplo, a luz e a escuridão aqui pela retina. Bom, então está formado aí, né, o sistema que a gente chama sistema de temporização. A gente utiliza essa metáfora de uma orquestra, né? Então cada órgão, cada sistema, cada célula tocando a sua música, a sua partitura, sendo cada músico aí no organismo, e os núcleos supraquiasmáticos coordenando, né, funcionando como maestro aí dessa orquestra, tá? E se temos o núcleo supraquiasmático gerando tudo isso, o que o ciclo ambiental faz? O ciclo ambiental, ele vai fazer um processo de sincronização, por isso que a gente chama os ciclos ambientais de agentes sincronizadores. Então, não só o claro e o escuro sincronizam o nosso núcleo supraquiasmático aqui, mas ciclos também de interação social, ciclos de alimentação, ok? Ciclos de realização de exercícios físicos, tá? Desde que eles sejam regulares, né? Desde que sejam cíclicos, né? Daí o nome ciclo, tá? Então, vários tipos de ciclos aí, sincronizando aí os nossos núcleos supraquiasmáticos, o nosso sistema de temporização, tá? E aí a gente faz, né, divulga aí uma importante processo de sincronização, né, importante pergunta, que é quando se expor à luz para a gente obter a sincronização, tá? Quando a gente favorecer a nossa sincronização. Se a gente se expor à luz agora, isso não vai mudar muita coisa no nosso sistema de temporização. Os horários em que ele é mais suscetível, né, e o que ele é mais suscetível para gerar adiantamentos, né, e sincronizações, é esse horário aqui, ó, das 5 horas da manhã até às 7 horas da manhã. Ou seja, um bonito nascer do sol, né, um poético nascer do sol, com as modificações aí de cores que acontecem, né? Todo mundo que já viu um nascer do sol sabe da beleza, né, indescritível desse momento. Nesse momento, nós estamos sincronizando o nosso relógio biológico, sincronizando no sentido de adiantá-los, né? Adiantá-los. Nós não temos um ritmo endógeno que tem 25 horas, que ele é, né, um período endógeno de 25 horas, nós temos que sincronizá-lo às 24 horas. Então, o momento melhor para se fazer isso é das 5 às 7 da manhã. É claro, se a gente quiser atrasar, a partir das 9 horas da noite, é só se expor à luz, né? E nós, cada vez, até 4 horas da manhã, nós vamos estar aí atrasando cada vez mais nossos osciladores, tá? E é esse um dos problemas aí, né, no aprendizado, nos problemas sofridos por adolescentes, né, e por muitas pessoas, que é a exposição à luz de forma tardia, aí, né, 9, 10 horas da noite, principalmente pelos nossos equipamentos agora, né, móveis, né, e altamente tecnológicos emissores de luz. Então, fazendo um resumo, nós temos aí um sistema de temporização circadiana. Gostamos de utilizar esse nome, ao invés de utilizar relógios biológicos, né, relógios biológicos remete aí mais à divulgação científica, mas é um termo que já foi utilizado e agora nós estamos tentando modificá-lo, né, porque relógio é um objeto, né, relógio é muito
com referências cartesianas, né? Então, nós estamos falando aí de um sistema de temporização circadiana, que tem osciladores, né? O oscilador principal aqui, núcleo supraquiasmático, tem osciladores periféricos, vários tipos de órgão, né? E tem os sincronizadores aqui que a gente viu, os ritmos, os ciclos ambientais, ok? É difícil, né, resumir cronobiologia em poucas palavras, em poucos slides, mas a gente tem aí essa foto, né, da atualidade aí dos estudos cronobiológicos, sistema de temporização circadiana. Aí a gente passa a discutir um pouco dos trabalhos realizados pelo nosso laboratório, Lentes, fundado em 2013, tá? Junto com alguns alunos aí da graduação, junto também com alguns professores, a professora Soninha participou no começo, o professor Luiz Antônio também participou no começo desse laboratório, do grupo de estudos, e nós fizemos trabalhos aí, principalmente, advindos da minha tese de doutorado, no início, e que é um tema que eu ilustro com esse diapositivo aqui. Há pessoas que, independentemente do que façam, não se sentem dispostas a acordar cedo, tá? E essa figura aqui do rapaz tomando café, talvez muitos de vocês se identifiquem aí com essa figura, tá? Nós temos aí a existência, descrito desde 1976, de cronotipos diferentes, pessoas que são mais matutinas, pessoas que são mais noturnas ou vespertinas, né, é o nome que a gente utiliza, e pessoas que são intermediárias, tá? Então, a gente vê aqui, ó, o ritmo de melatonina, né, que é um hormônio secretado somente à noite. Nossos cronotipos matutinos têm aí um ritmo, um pico, né, de melatonina muito mais adiantado do que dos vespertinos, ou do que os indivíduos que a gente chama aí de indivíduos intermediários, tá, que estão entre os matutinos e os vespertinos. E o nosso estudo de doutoramento foi fazer um levantamento em nível nacional. Então, a gente colocou um questionário online, questionário de cronotipo, de Horn-Ostberg, a gente colocou aí online, conseguimos 16 mil entradas nesse questionário. Na época, isso foi um valor bem considerável. Hoje é mais fácil, né? Todo mundo tem mais acesso à tecnologia. E a gente viu aí que, no Brasil, a gente tem aí uma proporção de vespertinos e matutinos em torno aqui de 25% da população, né, que são esses aqui que têm a menor pontuação e a maior pontuação. A maior parte da população aqui, ela é intermediária, tá? Então, eu coloquei esse gráfico do lado da duração de sono, porque chamando a atenção, assim como a duração do sono, né, ela tem uma variabilidade individual. Tem pessoas que dormem aqui, a maior parte das pessoas dorme 8 horas por dia, 7,5, mas tem aqueles que dormem 4 e 5, e são normais, são pequenos dormidores. Tem aqueles também que dormem 10 horas, 9 e 10 horas, e precisam dessa duração de sono para se sentirem bem. Assim como a duração do sono varia, também varia a alocação temporal. Indivíduos que estão mais dispostos de manhã, indivíduos que estão mais dispostos à noite, ou à tarde, à noite, tá? Publicamos esse trabalho, fizemos esse trabalho em parceria com várias universidades para fazer um trabalho nacional, isso é necessário, tá? Publicamos esse trabalho na Scientific Reporters e, aproveitando as várias universidades e os vários locais de coleta, a gente viu aí uma influência da latitude nessa distribuição dos cronotipos, né? O que a gente viu? A gente viu que perto do Equador, aqui em 0 graus, né, a gente tem uma maior presença aí de indivíduos matutinos, tá? Indivíduos mais matutinos perto do Equador. Lá no sul, em latitudes maiores, tá? A gente tem uma menor irradiação solar aí anual, a gente tem a maior presença de indivíduos vespertinos, tá? Então, a gente vê a influência também da latitude, né? Das situações climáticas que estão aí incluídas na variação da latitude. Também discutimos, aproveitando essa quantidade de dados, a distribuição em relação ao gênero, né? Então, a gente viu aí que os homens aí são mais vespertinos do que as mulheres, principalmente na idade mais jovem. Isso se inverte na idade da senescência, então os homens ficam mais matutinos que as mulheres. O que a gente quis dizer, e bateu bastante no artigo, é sobre a diferença de plasticidade no sistema de temporização entre homens e mulheres, tá? Com as mulheres aqui tendo uma plasticidade menor, né? Menores mudanças
possivelmente em função da presença do ciclo menstrual aí nesse processo. Todas essas discussões aí foram sintetizadas, né, e transformadas numa forma de extensão, de divulgação científica, num livro aí chamado Cronotipos Humanos, que eu divulgo aqui para vocês no site, tá? É só clicar aí gratuitamente na editora da UFRB, tá? Então, no site da UFRB, edu.br/editora, e procurar por lá Cronotipos Humanos, e aí vocês vão encontrar esse livro de divulgação científica, tá? Tem tido bastante acessos, eu tenho tido bastante respostas aí dos colegas, né, no Brasil, de alunos e de pessoas interessadas aí fazendo contatos. Eu tenho ficado muito feliz com a aceitação deste livro aí. Continuei essas pesquisas agora já no CCS, aplicando aí a actigrafia ou actimetria, tá? Isso é um tipo de exame ou é um tipo de equipamento que ele é um acelerômetro, então ele vai medir aí a atividade do indivíduo e o repouso, e a gente pode inferir o ciclo vigília-sono, que ele está acordado num dia, dormindo em azul, depois no outro dia, um embaixo do outro, a gente tem aqui um actograma, né? Esse equipamento, ele mede também a intensidade de luz, e ele tem uma plaquinha aqui que mede a temperatura do punho, então dá para se fazer também a ritmicidade, medir a ritmicidade periférica, da temperatura periférica, a temperatura do punho. Eu não trouxe todos os dados, trouxe os dados só da actigrafia, para a gente discutir uma questão, que é o seguinte: aplicando isso nos cronotipos, nós medimos aí com 40 voluntários do CCS, alunos do CCS, e que usaram a actimetria e também fizeram coleta sobre a ritmicidade de atenção, no ritmo de atenção, o quanto eles estavam atentos naquele momento, isso durante 21 dias, né, cada 2 horas, então tem uma série temporal bem robusta aí. Então, observe aqui a regularidade dos indivíduos matutinos, né, acordando sempre, basicamente no mesmo horário, tá, tendo aqui o seu ritmo de atividade, indo dormir também basicamente no mesmo horário. Em preto a gente tem os picos de atividade, as acrofases de atividade, né, o máximo, também de uma forma bem regular. Aqui os indivíduos intermediários, com a regularidade boa também, e aí os indivíduos vespertinos, né, que são caracterizados por quê? Por uma irregularidade nesta ritmicidade circadiana, tá? No ritmo de atividade e repouso. Então, eles se utilizam aí, acordam cedo no dia de semana, no final de semana acordam mais tarde, tá? Esses 3 grupos tinham aula iniciando às 13 horas. A gente tem um grupo experimental, que também salta aos olhos, os vespertinos que tinham que estudar às 7 horas da manhã. Tá? Então, aí a gente tem uma maior irregularidade ainda desse ritmo de atividade e repouso. E, curiosamente, neste grupo aqui dos vespertinos, é que nós temos indivíduos, 4, 5 indivíduos, que não tiveram ritmo de atenção. E para a cronobiologia, não ter ritmo é uma situação que gera preocupação, certo? Um conceito de saúde e doença, né, que a gente vem trabalhando aqui. Saúde é a gente ter a ritmicidade, apresentar os ritmos de forma robusta. E esses 3 grupos apresentaram, todos os voluntários, ritmo de atenção. Esses aqui não apresentaram. Metade deles não apresentou o ritmo de atenção, certo? Então, não ter ritmo de atenção é uma situação aí que nós podemos pensar a respeito. Associações entre vespertinidade, a problemática desse tema se reside aonde? Na associação dos indivíduos vespertinos com depressão, ansiedade, problemas de atenção, risco de doenças cardiovasculares, problemas de sono. A gente interpreta tudo isso como esses indivíduos tendo confronto com demandas sociais. As demandas sociais são sempre matutinas, e esses indivíduos vespertinos têm que se ajustar a essas demandas e pagam o preço por essa demanda. Tem bastante trabalhos aí descrevendo isso aqui à esquerda. O que nos chamou a atenção também em 2019, isso deve interessar bastante ao Marcílio também, ó, a análise do genoma de quase 700 mil indivíduos aqui, ó. Encontraram aí mais ou menos 350 genes envolvidos na diferenciação dos cronotipos. E
junto nessa pesquisa, né, uma pesquisa aqui bem grande, teve outros objetivos também, os matutinos têm uma melhor saúde mental do que os vespertinos, tá? Então, aí também combinando com os dados aí que já apareceram na literatura sobre a associação da vespertinidade com problemas aí de saúde. Nós também realizamos outro trabalho em associação com a Unifesp, uma colega de lá, a professora Maria Eugênia Mesquita, uma psiquiatra, analisou o ritmo de atividade e repouso de adolescentes deprimidos. E, basicamente, aqui a gente viu que quanto mais forte é o ritmo de atividade e repouso, menor são os sintomas de depressão, tá? E aí a gente viu aí um desses casos, a gente descreveu para outra revista, porque merecia esse destaque. Esse adolescente colaborou muito com a gente, ele utilizou o actímetro durante um ano de utilização do actímetro, e a gente tem aí um adolescente com depressão grave. No começo, aos 50 primeiros dias, olha a ritmicidade dele, uma ritmicidade quase aquela experimental, né, colocada em situação de escuro constante ou de claro constante, tá? Tem um autor que eu gosto muito, Eugênio Minkowski, ele fala que o tempo interior não está no mesmo ritmo que o tempo do mundo em indivíduos com depressão. E é isso que está acontecendo mesmo. O tempo do mundo em 24 horas, esse adolescente aqui com ritmicidade de 25 horas. Cada dia ele vai dormir 1 hora mais tarde, tá? Então, como é que foi a história desse adolescente? Se eu tiver tempo aqui, eu vou contar ela melhor. A gente tem aqui o actograma à esquerda e a gente tem aqui a potência circadiana e os níveis de depressão, tá? Níveis de depressão se calcula toda semana com uma entrevista com o psiquiatra, com psicólogos, é o CDRS que é utilizado, é um score de CDRS. E aqui a potência circadiana que a gente calcula analisando a ritmicidade de atividade locomotora. Então, no começo, ó, aquele ritmo todo desorganizado. O tratamento que foi feito com esse paciente, a utilização de sertralina, né? O Comitê de Ética não autoriza não tratar, né, um paciente diagnosticado, mesmo que seja um experimento, a gente não vai tratar apenas com cronobiologia, né? Porque o tratamento aí proposto era um tratamento de reorganização dos ritmos sociais, vocês já vão ver como isso funciona. Por exemplo, toda semana ele tinha essas entrevistas com psiquiatras, com psicólogos, e os psicólogos iam encaminhando ele para um aumento da exposição à luz solar e, principalmente, aumento da regularidade dos ritmos sociais. Aqui, ó, na 13ª semana, ó, olha só a força desse ritmo circadiano aqui, ó. Muito forte o ritmo circadiano e baixa nos níveis de depressão. Então, essa associação que a gente bateu bastante nos artigos, associação da potência circadiana ou da ritmicidade, da regularidade da ritmicidade com os níveis de depressão. Depois ele passou por uma época aqui que ele tinha a regularidade dos ritmos, mas se vocês observarem, a atividade está em preto aqui, ó, ele tem atividade à noite, né? Dormia durante o dia e tinha atividade à noite aqui, que também não é muito bacana. Então ele foi gradativamente aí sendo estimulado a modificar essa ritmicidade. Na 29ª semana, ele começou a praticar exercício de manhã e se expor à iluminação. Então, ele vem aqui, o ritmo dá essa modificada, aumenta a potência aqui circadiana, diminui os níveis de depressão, e isso até o final do tratamento, na 40ª semana, ele fez novamente uma viagem aí com a família, se expôs à luz, se expôs à ritmicidade social, aumento da potência circadiana, diminuição dos níveis de depressão, e no final, a gente fica muito feliz, no final de um ano, retirada do antidepressivo, da sertralina, tá? E ele pôde voltar às atividades escolares, aí vocês observam aqui a ritmicidade bem característica, né? Acordando aqui todos os dias no mesmo horário, uma sincronização social pela escola, né? A potência circadiana aqui em níveis medianos, mas o que mais importante para a gente aqui, os níveis de depressão aqui em remissão, tá? Então, ele saiu da depressão que ele estava aí mergulhado há um ano, por exemplo, tá? Continuando em outras linhas de pesquisa, a gente tem a qualidade do sono e ansiedade, fizemos com alunos aí de iniciação científica, né?
estudamos aí com os nossos estudantes de graduação, tá? Então, a gente tem aí a qualidade de sono e ansiedade nos estudantes universitários, publicamos esse trabalho aí recentemente, então a gente vê que nossos estudantes, né, 105 alunos naquela época, maior parte, aí 75%, com uma baixa qualidade de sono. Isso é preocupante, né? Baixa qualidade de sono é preocupante aí com nossos alunos. E aí a gente também analisou os cronotipos, a gente vê que os cronotipos matutinos aqui, que têm maiores pontuações, são indivíduos que têm menor ansiedade, né? E, de novo, a problematização dos vespertinos. Os mais vespertinos aqui têm mais ansiedade, tá? A discussão que está por trás disso, e aí não só do nosso trabalho, aí eu volto um pouquinho para a adolescência, se bem que muitos dos nossos alunos ainda estão saindo aí da adolescência, né? A discussão é sobre a privação de sono e o atraso de fase que acontece nessa fase de vida, né? Então, por exemplo, se vocês acompanham aqui, o que está roubando o sono aí dos nossos adolescentes, dos nossos jovens? Desenvolvimento puberal, naturalmente, faz com que haja um atraso de fase. A gente tem aí, é claro, que o ambiente urbano colaborando demasiadamente, tá? A energia elétrica e todos os equipamentos aí que vão provocar a iluminação noturna. A gente tem aí o quê? O período escolar matutino, também roubando um pedaço desse sono noturno aqui, ok? Qual que é a solução para tudo isso? Não é uma solução mágica, é uma delas que a gente discute, que é a mudança de horário no início das aulas, tá? Eu estou totalmente de acordo, faço parte da Associação Brasileira de Sono, com um manifesto que eles lançaram o ano passado, que eu quero ler aqui para vocês. Sono essencial para a aprendizagem, isso aqui é um resumo que eu fiz, né? Adolescentes de 13 a 17 anos necessitam entre 8 e 10 horas de sono, possuem atraso de fase, dificuldade de acordar e dormir cedo, isso é bem descrito dos adolescentes, com base em mudanças de horários escolares dos Estados Unidos e da Europa, que vem dando certo, e essa mudança de horário é colocar o início das aulas de 7 para 8 horas, ou de 7h30 para as 8h30, de 8 para as 9, tá? Aumentando o desempenho acadêmico e emocional dos alunos. A Associação Brasileira de Sono recomenda isso, início das aulas do 7º ao 9º ano e os 3 anos do ensino médio, iniciando-se às 8h30, tá? Isso é discutível, isso pode parecer estranho, né? Com certeza tem uma variação de latitudes aí, né? O pessoal lá do sul vai achar menos estranho que o pessoal aí mais perto do Equador, ok? Mas está na mesa para a discussão. Uma terceira linha de pesquisa, e a gente já está se encaminhando para o final, cronopatologias e cronoterapia. Vocês têm esse reloginho aqui das 24 horas e a gente tem vários níveis aí de várias variáveis, né, fisiológicas atingindo seus níveis mais altos. Por exemplo, ó, linfócito, prolactina, melatonina, eosinófilos aqui na parte da noite, tá? Então, isso explica, né, os eosinófilos aqui, algumas crises aí de asma acontecendo nesse momento. Então, uma maior estimulação do sistema imunológico aqui neste momento. E vários horários aí, a gente tem uma historinha para contar. Uma que a gente contou aí, que a gente desenvolveu, foi essa aqui da manhã, onde a gente tem uma maior liberação de cortisol, testosterona, liberação de catecolamina, agregação plaquetária, aldosterona, viscosidade, tudo isso contribuindo para quê? Para o aumento nos casos de doença arterial coronariana, ou nos casos de infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Estudamos isso aí no Hospital INCAR, pessoal da iniciação científica do grupo, padrão circadiano nas internações por infarto do miocárdio. Então, a gente viu aí, analisamos 6.800 prontuários em 2015 a 2017, identificamos lá 263 entradas com doença arterial coronariana, com suspeitas de infarto. E isso, distribuindo nas horas do dia, a gente teve que uma acrofase, ou o maior momento de entrada desses pacientes é aqui, 8, 9, 10 horas, 11 horas, tá? Isso tem algumas questões práticas envolvidas, é claro, as equipes de saúde ficam mais atentas nesse momento a esses sintomas aí, né, de infarto agudo do miocárdio, e
qualquer angina, né, e outros sintomas aí envolvidos nas doenças arteriais coronarianas, mas também tem uma aplicação de cronofarmacologia, né, de ingestão de fármacos. Hoje se tem vários trabalhos aí indicando que os fármacos, principalmente antihipertensivos, podem ser administrados à noite, antes do sujeito dormir, com uma maior eficácia, né, e eles vão agir aí justamente quando o indivíduo acordar, né, se ele ingere à noite, dorme, eles vão ter uma maior ação, uma maior biodisponibilidade durante a fase da manhã, que é quando há maior necessidade. Isso abre uma linha de pesquisa interessante, que é chamada de cronofarmacologia. Aqui estão os meninos do grupo, né, então são alunos da graduação, aí, né, aqui a gente em congressos, aqui são o pessoal da disciplina de cronobiologia, que também ela é ministrada, ofertada aí todo semestre, e muitos deles aí estão ainda na universidade, acabando os cursos aí de nutrição, psicologia, medicina. Um deles aqui eu destaco, o Vitor. Vitor, ele fez mestrado em Alagoas, agora entrou no doutorado na USP, em São Paulo, então a gente conseguiu aí um encaminhamento, está trabalhando nessa área, né, saúde do trabalhador, aí, saúde coletiva e ritmicidade biológica, a gente fica muito feliz com isso, e vários outros alunos aí que estão bem encaminhados aí no CCS. Então, as linhas de pesquisa e produção, só fazendo um resumo, né? Então, cronotipos humanos, qualidade de sono, que eu apresentei para vocês, cronopatologias, cronoterapêutica, depressão maior e ritmicidade biológica, todas essas me interessam, né? Continuam me interessando, já trabalhei com isso, e agora estou partindo para ritmos biológicos e desempenho acadêmico. Vou colocar mais um slide falando sobre isso. E aqui, antes de tudo, um quadradinho, né, que fala aí da produção. Tive bolsistas aí da Propai, bolsas do PIBIC, bolsas do PIBEX, voluntários, né, jovens talentos, 6 artigos publicados. Isso como se fosse aí indicativos, né, índices aí do grupo, né, do laboratório. Tá? E aí o futuro... Projetos atuais que estão parados, né, devido ao Covid, cronotipo, interleucina 6 em relação com a depressão, níveis de vitamina D e desincronização de plantonistas do Hospital Regional de Santo Antônio. Esses projetos estão parados, vamos voltar, né, em breve, aí, na dependência da pandemia. Né? E como futuro, né, bem próximo agora, eu já começo a desenvolver aí um projeto de pós-doutoramento no próximo ano na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? E vai versar sobre sono e desempenho acadêmico. Esse sono aqui incluindo variáveis cronobiológicas. Então, nós vamos estudar aí o cronotipo, qualidade de sono, ansiedade, depressão e o desempenho acadêmico de estudantes universitários, né? Com um porém, né? A gente está aproveitando esse estudo e baseado na experiência no processo de doutoramento meu, que foi o desenvolvimento de questionários online, a gente colocar esses questionários aqui de forma online, digitais, e disponibilizar para parceiros aí no Brasil como um todo, né? Então, a gente já lançou essa ideia para os colegas, já conseguimos aí uma parceria lá no Triângulo Mineiro, né, com o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, Eduardo Santos, a gente tem na Universidade de São Paulo o professor Mário Pedrazoli, também cobrindo aqui essa linha de coletas. Conseguimos na recém-criada Universidade Federal da Fronteira do Sul, com o colega Felipe Benjamini, também importante pesquisador aí, novo da cronobiologia, muito produtivo, também está aí ajudando a gente, e nós que vamos estar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na UFRB, tá? E aí o convite é para quem estiver interessado em participar desse projeto, né, desse estudo multicêntrico. Durante o ano que vem eu vou estar em Natal, mas quem tiver interesse, colegas da UFRB, eu deixo aberto aí o projeto a ser discutido e aberto à participação. E também para outras
interações. Tá certo? Obrigado pela atenção. O meu contato está aqui. Quem quiser mandar um e-mail para a gente conversar, fiquem à vontade. Valeu! Maravilha, Léo. Parabéns pela apresentação, a bela apresentação. Nos trouxe aí a luz do conhecimento sobre os sistemas de temporalização circadiana, né, e já colocando, né, nada de relógio biológico. Vamos esquecer relógio biológico. O relógio é de pulso, ou de bolso. Né? Lá também tem. Bom, mas eu acho que foi uma bela apresentação, Léo. Eu acho que... Eu procurei, assim, eu acho que eu corri um pouco em alguns momentos, mas é o tempo mesmo que a gente tem, né? Assim, a gente às vezes tenta abraçar tudo em pouco tempo. Realmente a gente tem pouco tempo para fazer a apresentação e a gente quer expor o máximo que a gente pode sobre os trabalhos que a gente faz. Isso é normal, é natural. Mas você foi muito bem, trouxe os principais elementos do trabalho que vocês desenvolvem, que o grupo desenvolve, né, sobre sua coordenação, sua liderança. E eu acho que abre perspectivas também para novos colaboradores. Você falando aí, quando você entrou na parte genética, a gente já fica aqui pensando, né, imaginando coisas que podem ser feitas. Eu acho que outros colegas também tiveram alguns insights com relação à sua fala, que pode, no futuro breve, né, já pensar, conversar, discutir colaborações. Eu acho que você está num caminho muito, muito acertado de montar uma rede, né, de trabalho, de divulgar o seu trabalho, o trabalho do grupo. Então, essas redes, acho que elas são essenciais para o crescimento, então a gente só vai poder, de fato, crescer quando a gente pensa nessa perspectiva de trabalho em rede. A gente trabalhar isolado já não cabe mais. Foi o tempo, 1800, 1900, até porque a gente hoje não tem nem como ficar isolado, né? A internet está lá batendo na nossa porta o tempo todo, ó, estou aqui, toque, toque, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente ter essa perspectiva e essa ideia dos trabalhos em rede, coisa que você está fazendo e abrindo, que eu acho que é importante também, abrindo para novos parceiros, né? Novas perspectivas, novos olhares. Eu acho que isso contribui e engrandece o trabalho, né? Bom, eu vou deixar para falar mais à frente, deixa eu ver o que a gente tem aqui, se alguma inscrição. O Alberval está com algumas falas, parabéns, Denilson, Francisco agradecendo, o Alberval também colocou a função, né, parabenizando, Gustavo, o primeiro inscrito aqui nós temos Gustavo, Carlos e depois Sônia. Gustavo, por favor. Obrigado, Marcílio. Leandro, rapaz, que coisa, eu não conhecia seu trabalho, eu conheci o trabalho do livro, que eu já tinha ficado fascinado, que eu assisti a apresentação lá no shopping, eu e minha esposa, mas eu não conhecia a dimensão do que você trabalhava de vários temas, né? Me chamou muita atenção, com certeza, a parte de terapêutica ligado à patologia, né? Patologias interligadas à cronobiologia e terapêuticas interligadas a isso. Eu não sabia que você tinha uma dedicação a esse assunto, né? E que me interessa muito e que vai caber para a gente poder conversar, mas eu também fiquei, assim, de bobeira, como é que você montou uma estrutura, né? Essa sua saída está muito bem planejada, né, do pós-doc, né? Em Rio Grande do Norte, em termos de fortalecimento de todo um conjunto de pessoas. 16 mil formulários num doutorado não é fácil não, tá, meu? Você está de parabéns mesmo, cara. Então, eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas eu não vou lotear o tempo seu com todas as coisas que eu gostaria de dizer. Em primeiro lugar, realmente, meus parabéns pelo seu trabalho, pela formação dos meninos. Coincidentemente, não aquele menino que está se destacando, ele foi meu aluno em farmacologia, realmente muito interessado, né, um menino diferenciado. Eu não sabia que ele estava agora no mestrado dele, caminhando para o doutorado. É um menino diferenciado, foi aluno da Cibele no alemão também, né? É um menino muito legal, aquele rapaz. Verdade. Então, aí olha só, a primeira pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: eu tenho dois colegas que eles trabalham, gostam muito do que fazem, mas eles trabalham com atividade noturna.
né? Atividade noturna e, se eu não me engano, um é no Espírito Santo, outro é em São Paulo, que eles têm, um gosta muito de... São atividades que ele geralmente ele pega, ele faz plantões, e ele trabalha sempre com essa mudança radical, que eu acho um crime biológico, para ser sincero. Mas eu queria ouvir a opinião de um especialista como você. Se vocês, enquanto associação, vocês têm algum tipo de trabalho ou orientação mais profissional que seja dada e dedicada à qualidade de vida aos trabalhadores noturnos, né? Atividades funcionais que não tem como deixar, são non-stop, 24 horas, os caras trabalham em plantões, às vezes plantões de escalas de 36, 12, mas ainda assim, isso atrapalha pra caramba, né? Até porque eu tive essa experiência em hospitais na área de oncologia, onde a gente tinha uma atividade muito grande na área de elaboração de medicamento. Era extremamente desgastante. E tem gente que vive a vida inteira assim, né? Então, eu queria saber de você se a associação tem algum posicionamento ou alguma orientação para esse grupo de profissionais que desempenham funções noturnas e dormem de dia, como exigência mesmo de sobrevivência no trabalho deles, se há alguma coisa muito estudada para poder tentar flexibilizar em termos de empregabilidade e relações emprego-trabalhador. Existe alguma coisa, Leandro, para isso? Para trabalhadores noturnos, voltados para isso? Vocês têm alguém dedicado a isso? Bacana, valeu, Gustavo, aí pelos elogios. Tem sim, tem. Inclusive esse aluno que eu falei, o Victor, né? Ele vai fazer aí doutorado, uma professora, Cláudia Moreno, que ela é da Faculdade de Saúde Pública, da USP. E ela trabalha especificamente com trabalhadores em turno, né? Então, ela é a melhor especialista. Se você quiser anotar o nome, Cláudia Moreno, é a especialista aí que pode dizer muito sobre atuações específicas, porque são muitos os esquemas de trabalho, né? No geral, eu posso dizer o seguinte, que os nossos ritmos, nós temos vários ritmos no organismo, né? De hormônios e etc. E a plasticidade deles é diferente, né? A gente sente isso no final de semana, por exemplo, né? A gente vem aí dormindo e acordando num determinado ritmo de segunda a sexta. Sábado e domingo, você consegue ter uma plasticidade maior com o ritmo, com o ciclo vigília-sono. Você pode dormir de dia, não é proibido, né? Não é uma coisa que a gente não consiga fazer. Mas o ciclo vigília-sono tem uma plasticidade grande, mas os outros ritmos não. O ritmo de temperatura é bem rígido, o ritmo de cortisol é bem rígido. Qualquer mudança que a gente faça, brusca, eles vão demorar 3, 4, 5, uma semana para se ajustar. Então, esse é o problema. O trabalhador em turno, o que ele pode buscar é a maior regularidade possível. Então, por exemplo, se ele for trabalhar só à noite, só o trabalhador noturno, e dormir de dia, talvez seja menos prejudicial do que um turno alternante. Um dia ele trabalha à tarde, outro dia ele vai trabalhar de madrugada, outro dia ele trabalha de manhã. Essa irregularidade aí, com certeza, ela é muito prejudicial. Inclusive, tem aí relatos de comissárias de bordo, né, que tem aí, por conta de todo o jet lag e toda essa desincronização, elas têm aí a menopausa com 38 anos, 35 anos, entendeu? Ela tem uma aceleração aí desses processos e, além de muitos problemas de saúde, né, por conta dessa mudança aí de fuso horário, né? Então, uma reflexão que eu faço, nosso sistema de temporização tem 25 horas, você viu, né, na sua forma endógena. Então, nós temos sempre a tendência a atrasar. Nós temos essa tendência a atrasar. Ele já é de 25 horas, maior do que 24 horas, né? Então, turnos aí que sejam anti-horário, eles são extremamente prejudiciais. Então, um dia você trabalha à noite, aí outro dia você vai trabalhar à tarde, outro dia você trabalha de manhã, outro dia você trabalha de madrugada. Esse turno anti-horário, você está sempre correndo atrás do rabo. Melhor é um turno que seja no horário, né? Então, você trabalha um dia de manhã, outro dia você trabalha à tarde, outro dia você trabalha à noite,
outro dia de madrugada, seja no sentido horário. Agora, aqueles turnos aí que são, em termos de plantão, 12 por 36, isso é uma perversidade, né? O que você falou aí, o que você falou? É um crime, né? Essas mudanças radicais, porque quando o organismo está se acostumando, já vem um outro turno e já bagunça tudo novamente. Isso é extremamente prejudicial, né? Entendi. Leandro, olha só, rapaz, beleza, entendi perfeitamente bem, até para eu poder ter uma conversa, já anotei o nome aqui da professora Cláudia, e depois, se você me permitir, Marcílio, só mais uma questão com relação à parte terapêutica, se você pensa ou tem algum foco em algum tipo, principalmente de planta, princípio ativo vegetal ou de origem natural, como possibilidade terapêutica em cronobiologia. Isso daí eu só estou te perguntando, porque eu vou passar essa pergunta para você para o seu e-mail, tá? E aí eu vou deixar os outros perguntarem, mas muitíssimo obrigado. Vou passar isso para você. Gente, antes de passar para Carlos, eu queria só... eu caí um pouco aí, a internet aqui de casa deu uma falhada, mas tinha Gustavo que falou, Carlos, Sônia, Washington e Cibele. Mais alguém se inscreveu porque apagou para mim o chat aqui. Na sequência tem Carlos, Sônia, Washington e Cibele. Se eu não falei alguém, não sei se tem alguém, por favor, se inscreva. É assim mesmo. Assim mesmo. Cibele é a última. Depois é Sônia, Washington, Cibele. Isso. É só se teve mais alguma inscrição enquanto eu não estava... Ô, Marcílio, desculpa interromper. Fernando pediu, acho que para falar, né? Acho que coloca ele na fila também, depois de Cibele. Fernando Vicentini. Ok, obrigado, senhor. Carlos, por favor. Ok. Gente, boa tarde novamente. Leandro, muito obrigado pela apresentação, excelente, tá? Trouxe lembranças no meu tempo de iniciação científica, de mestrado e doutorado, que foi no departamento de fisiologia da UERJ, né? Então, lá no cantinho tinha o pessoal neurótico, que era da neurofisiologia, né? A gente ficava acompanhando o trabalho deles lá também. Cara, eu vou trazer aqui algumas pontuações para você. Vai muito de encontro com aquela questão da palestra do Gustavo, né, de prospecção, né? Quando eu fiz o trabalho de avaliação antropométrica no Frigosage, frigorífico aqui de Santo Antônio, eu acho que seria um local interessante para você desenvolver trabalhos em relação à saúde do trabalhador, porque ao final do turno dos funcionários que trabalham no abate, é na média das 7 às 8 horas da manhã. É quando eles estão terminando o turno de trabalho deles. Então, eles trabalham num ciclo invertido. E e na avaliação antropométrica, eu vi elevada prevalência de sobrepeso e obesidade, mesmo com padrão alimentar saudável, né, após o relato alimentar. E aí eu acho que vai muito de encontro com a sua linha de pesquisa, que seria um local interessante. Outro local interessante, que eu até me colocaria à disposição, caso você tenha interesse, seria na UTI do Hospital Luiz Argolo. Por quê? A grande maioria dos pacientes lá são da terceira idade e poucos estão em coma induzido. E o que acontece? Quando dá o horário de 3 horas da tarde, o pessoal da equipe médica, eles apagam as luzes. Então, esses pacientes ficam a maior parte do dia dormindo ou cochilando, e aí como é que estaria a qualidade de sono deles no turno noturno, né? Então, como isso pode estar influenciando? E mais, a maioria desses pacientes são cardiopatas. Então, acho que seria um outro ambiente fantástico aí para o seu trabalho. Caso você tenha interesse, eu faço questão de contribuir, porque as portas estão abertas no Luiz Argolo, tá? Para poder aproveitar, e a todos, né, para poder fazer trabalho lá. Eu acho que é um hospital pequeno, mas a qualidade está no fato de ser um hospital pequeno, com uma administração mais reduzida, mais enxuta, e eu acho que é um campo de prática de pesquisa muito interessante, tá? Já não digo mesmo do hospital regional, tá? Leandro, outra questão eu trago para você da minha vivência em pesquisa experimental. Uma coisa que a gente sempre discutiu, mas nunca colocou em prática, é que no biotério a gente sempre trabalhava com um ciclo natural nosso, né? Claro escuro, que nem o nosso. E a maior parte das eutanásias, elas ocorrem, né, no período da manhã.
8, 9, 10 horas da manhã. E aí, quando a gente vai dosar leptina, insulina, fazer a glicemia, perfil lipídico, os hormônios como um todo, né, a gente não leva em consideração o ciclo, a cronobiologia do rato-ista. E no grupo de neurofisiologia, eles trabalhavam com o ciclo invertido. Eles já respeitam o ciclo do animal. E, quer dizer, isso pode ser um viés, né, na pesquisa experimental, né? Bom, é isso. Leandro, só por último, esses reloginhos que marcam sono, você confia neles mesmo? Esses relógios inteligentes? É isso, gente. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado aí pelos comentários. Eu fico muito interessado mesmo nessas parcerias. Por exemplo, você fala aí do Frigosage, né? Nós tentamos entrar aí na Natulab com uma aluna e um aluno de iniciação científica para desenvolver um projeto com qualidade de sono dos trabalhadores em turno aí. Não foi autorizado. Nós tentamos aí durante meses e o que eu percebi é que eles ficaram com medo, né? Medo de nós estarmos avaliando o trabalho deles, né? O esquema de turnos, porque provavelmente um dos desfechos possíveis desse trabalho é concluir que o trabalho em turno está sendo prejudicial para a saúde do funcionário. E eles ficaram com medo, isso foi o que eu senti. Então, agradeço aí e vamos trabalhar junto com o Frigosage, né? E a UTI que você fala... Assim, eu te digo que eu entrei nesses locais porque comentei com o vizinho, que o vizinho conhece tal pessoa, que foi comentando e foi chegando, foi entrando, porque bater na porta direto, eles fecham a porta. Eles fecham a porta, é verdade. Na UTI do Luiz Argolo, a sua discussão é muito bacana, né? A gente levanta isso a todo momento dentro da cronobiologia, né? É importante que os pacientes, que todo mundo fique exposto a ciclos de claro e escuro com regularidade. E aí você chega na UTI, você coloca o paciente em livre curso, que a gente chama. Em uma situação de claro constante, ou de escuro constante, ou de irregularidade, né? Então, para um futuro, né, para uma discussão assim mais ampla, o ideal é a manutenção da ciclicidade dentro de um hospital, dentro de uma UTI, né? Tem que entrar o sol, né? Tem que entrar a iluminação. O paciente tem que saber o que é dia, tem que saber o que é noite, né? Tem que ter essa informação fótica, né? E eu li alguns trabalhos assim comparando índices de luminosidade, são índices baixíssimos dentro de uma UTI, dentro do hospital, né? São índices baixíssimos. E isso prejudica aí. Pelo menos eu li trabalhos falando sobre prejuízo no humor dos pacientes e no sono dos pacientes, né? Não desconheço outros tipos de trabalho, de outros prejuízos, mas com certeza tem. Você disse aí... Leandro, isso vale para o paciente que está em coma induzido também? O que você disse? A manutenção do ciclo claro-escuro também vale para o paciente que está em coma induzido? Não, aí podemos fazer uma reflexão. Talvez não, né? Talvez não. Porque o paciente precisa processar o estímulo fótico, né? E normalmente ele está de olho fechado ou não. Então, a única forma de a luz entrar é pela retina, né? Então, aí não teria, né, muito sentido. E aí você fala dos horários de coleta. Isso é vital, né? Horário de coleta dentro de um biotério, ele é vital em termos cronobiológicos, né? Então, primeiro a gente tem que manter o animal com um ciclo, né? Não se pode manter o animal lá com a luz acesa todo o tempo ou com aquela luz vermelhinha acesa todo o tempo, porque a gente está deixando ele arrítmico. Então, ele pode não mostrar aí os parâmetros, né, a ritmicidade das suas variáveis. E aí, você fala em horário de coleta. Rapaz, o horário de coleta é uma coisa assim, normalmente, né, projetos de mestrado, de que duram 2 anos, o mestrando vai ficando com
um desespero de entregar o resultado, ele vai fazendo os experimentos. No começo ele come, não, vou fazer o experimento sempre às 9 horas da manhã, né? Vou lá fazer o experimento. Depois o prazo vai apertando, ele faz às 9, ele faz às 12, ele faz às 15, e isso modifica o resultado. Claro que modifica o resultado, dependendo do experimento, né? Isso é muito importante, dependendo do experimento. Agora, se vai fazer uma dosagem de anticorpo aí, você sabe que os níveis de anticorpo variam de forma circadiana, então é claro que tem a diferença se você fizer o experimento 9 horas da manhã e 9 horas da noite, né? Claro que tem essa diferença. Dependendo do experimento, isso aí é vital. Aliás, essa foi uma das formas da fisiologia clássica começar a entender mais a cronobiologia e aceitar mais a cronobiologia. Por quê? Foram resultados conflituosos. O pessoal fala, mas eu fiz o experimento 1000 vezes, isso aqui deu de uma forma, e aqui deu de outra. E aí eles foram ver, a variável que estava envolvida aí era o horário da coleta. E aí a comunidade da fisiologia começa a aceitar mais os pressupostos aí da cronobiologia, né? Isso é importantíssimo. Ok, obrigado, Carlos. Boas reflexões aí. Sônia, por favor. Olá, pessoal. Oi, Leandro. Vamos lá, no nosso bate-encontro. Primeiro, né, de parabenizar pela apresentação, né, muito bonita, enxuta. Eu acho que, assim, você nem foi rápido, nem foi lento. Você foi, né, conciso no que precisava para fazer sua, enfim, sua contextualização, né, tanto do histórico como do trabalho já realizado. Muito interessante, né, que dá essa possibilidade desses desdobramentos, né. Gustavo já chamou a atenção para um aspecto, Carlos outro, acho que esse é o sentido maior desse nosso encontro quinzenal. O tema de cronobiologia é sempre muito instigante, né, ao mesmo tempo que é inovador, ele integra muita coisa, né, faz a gente refletir com um novo olhar, uma nova perspectiva às coisas, e, enfim, é sempre encantador. Acho que se eu não tivesse enveredado tanto por essa coisa mais da área do trato digestório, e feito algumas coisas, né, que para mim era mais atraente, talvez fosse uma segunda linha de continuar, mas sempre é tempo, né, a gente pode continuar aí vendo a possibilidade de afinar enfim, uma perspectiva aí nesse aspecto. E quanto a isso, né, eu deixo a situação, né, das interações, né, entre as instituições. De minha parte, eu posso buscar, ver como é que andam as coisas lá pela UFPE, né, eu sei que, inclusive, a professora Rovena tem trabalhado com o aspecto do sono, está enveredando por essa área, então vai ser um ganho legal, né, para esse assunto da ritmicidade biológica. E é um assunto que eu acho que é pertinente para a gente da fisiologia, né, de sobremaneira. Então, dentro do que eu puder colaborar, conte comigo, né, para a gente tentar fazer aí alguns trabalhos e aumentar aquela rede lá do mapa do Brasil, né, incluir mais uma instituição lá. Enfim, só para reforçar os parabéns, porque foi muito bonito, gostei demais. E estamos aí. Viu? Obrigada. É isso. E o Marcelo. Obrigado, Sonia. Eu fico muito feliz aí, não. Nesse momento aí que você está também numa fase de transição aí, né? Mas as parcerias continuam, né? As parcerias continuam. A gente dá um jeito, a gente faz encontro pela internet, né? A gente faz seminário pela internet. Com certeza. E as distâncias não são muito grandes, né? Pernambuco é passagem para o Rio Grande do Norte, Toninha. É caminho. Pois é, está no meio do caminho. No meio do caminho, é verdade. Obrigado, Soninha. Muito bom. De nada, Marcelo. Washington, por favor. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês. Eu sou da UFRB, aqui do Campo Cruz das Almas. Eu queria perguntar à professora o seguinte, para ele abordar um pouco mais dessa relação do sono e das doenças
psiquiátricas e das relações de medicamentos, né? Geralmente os profissionais da psiquiatria e psicologia recomendam muito o sono e a medicação para que as pessoas consigam se reencontrar, né? Entre aspas, vou dizer assim, mas eu gostaria que o professor destrinchasse um pouco mais isso que ele tocou na palestra, então eu queria oportunizar para que ele falasse um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Washington, pela pergunta. Obrigado, Washington. Muito bacana essa relação. Tem alguns autores aí que enfatizam, né? Isso está em tese ainda, e temos algumas evidências de que antes da instalação da depressão, né, num paciente, antes do desenvolvimento da depressão, ele tem modificação no ciclo vigília-sono, né? Então, é claro, tem pacientes que são mais suscetíveis, outros que são menos à depressão, ou também pode ocorrer algum trauma, algum evento que desencadeia a depressão, mas antes do desencadeamento da depressão, tem autores que advogam que, para ocorrer a depressão, precisa ocorrer primeiro um problema cronobiológico, primeiro uma ruptura cronobiológica, uma ruptura aí do sono com a vigília, uma dessincronização interna, e aí essa dessincronização interna é que vai consumir níveis de neurotransmissores, tais como serotonina, como noradrenalina, como dopamina, tá? E aí desenvolver a depressão. Então, se a gente partir desse princípio, a gente pode utilizar como terapia, né, a terapia clássica, que é a dos antidepressivos, né? Tem casos que são que não dá para não são negociáveis, há necessidade de utilizar entrada com antidepressivos, mas juntamente com isso a gente pode utilizar tratamentos cronobiológicos, tá? E são tratamentos cronobiológicos que vão visar o quê? Vão visar a restauração da ritmicidade biológica, como aquele actograma do trabalho que eu mostrei. Durante um ano foi feito um trabalho de restabelecimento de sincronização social com aquele paciente adolescente, né? Então, que tipos de tratamentos são utilizados? A fototerapia, né? Em países aí de latitudes mais altas, né? Tem equipamentos que são vendidos, caríssimos, que emitem luz, o sujeito acorda e vai tomar um banho de luz, né? Em países aí que nós temos o inverno muito rigoroso, né? Temos depressão sazonal, né? Fica com uma ausência aí de luminosidade por dias, por meses, mas nós aqui nos trópicos, né? Nós no Brasil, a gente tem aí o solão, né? De graça, e a gente pode realizar aí a fototerapia. A fototerapia ajuda muito, então ajuda na sincronização aí, né? Pelo ciclo claro-escuro. A sincronização social é importantíssima para o paciente de depressão, né? Então, na cronobiologia também tem se descrito a sincronização por alimento, tá? Que é um pouco mais fraca em humanos do que em outros animais, mas ainda isso está em estudo, tá? E a sincronização por alimento, ela está muito associada também à sincronização social, né? Então, esse paciente fazer as suas refeições de forma regulamentar e acompanhado, né? Então, ele está aí trabalhando tanto a sincronização pelo alimento, quanto a sincronização social e a fototerapia. Fototerapia é a exposição à luz, principalmente naqueles horários de manhã. Mas também temos que lembrar da noite, né? A terapia do escuro. A partir das 9 horas da noite, não se expor mais à luz brilhante, à luz azul, à luz do celular no olho, aqui, né? Isso ajuda muito na regularização dos ritmos. Isso é um tratamento que está cada vez mais sendo utilizado como coadjuvante no tratamento da depressão, tá? Tem o uso da melatonina também, né? Que é
um hormônio que é produzido à noite no nosso organismo, tá? E a gente pode se utilizar da melatonina para regular o ciclo vigília-sono, tá? Ela não é um hipnótico propriamente dito, mas ela ajuda na manutenção do sono, na inicialização do sono, né? E ela tem outros efeitos também. Em relação à depressão, a gente pode ficar com esse efeito aí, que é de regularização do sono. Obrigado, professor. Valeu. Valeu. Obrigado, Oxo, Léo. De mãozinha levantada aí, professora Cibele, por favor. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Queria primeiro parabenizar a sua belíssima apresentação, mostrando o seu trabalho, um trabalho muito bonito e muito significativo, né, para a melhoria da saúde de diversas comunidades. E o que eu queria comentar contigo e até perguntar, uma das últimas vezes que eu estive na Espanha, que foi em 2017, a gente visitou uma clínica de fertilização e eles estavam iniciando um trabalho com cronobiologia com os pacientes que faziam fertilização in vitro e estavam vendo melhores resultados em determinados horários, né, melhores resultados ou sucesso na fertilização in vitro de acordo com a cronobiologia específica do paciente, entendeu? E eu achei maravilhoso esse trabalho, porque, tipo, tem pessoas que era melhor fazer a inseminação artificial pela manhã, outras mulheres já têm mais sucesso à tarde. E eles faziam, então, uma ponte, né, entre a análise cronobiológica da paciente e aí detectavam qual seria o melhor horário para fazer essa fertilização in vitro. Eu achei muito bonito esse trabalho, muito lindo, é muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, deixa eu abrir aqui. Eu nunca tinha ouvido até falar nisso com relação à fertilização in vitro e eu li depois alguns artigos do próprio grupo. E em Salvador tem uma clínica de fertilização que ela tem um acordo institucional muito grande com a Espanha, com esse grupo da Espanha, ou seja, parte do grupo da Espanha trabalha em Salvador com a fertilização in vitro, e daí seria interessante, né, eu vou depois conversar contigo, para ver se eles fazem aqui em Salvador também essas análises cronobiológicas das pacientes que estão aí se submetendo a uma fertilização in vitro, né, e se eles já praticam isso que já está sendo aplicado agora na Europa. Então, assim, na Europa já existem vários trabalhos que demonstram que o maior sucesso da fertilização in vitro em humanos decorre de uma análise cronobiológica da paciente e depois aí eles detectam o melhor horário para fazer a inseminação, ou seja, para que haja sucesso, então, na fertilização. E é bem bacana esse trabalho, depois eu vou conversar contigo também, porque aqui na UFRB, a LAGORB, que é a Liga de Obstetrícia e Ginecologia, onde eu estou inserida, ela tem alguns profissionais que trabalham nessa clínica, ela tem parceria com alguns dos profissionais que trabalham nessa clínica em Salvador. E eles já, muitas vezes, né, vira e mexe, eles estão dando palestras aí para a gente, estão participando de muitos trabalhos que a gente faz na LAGORB, e aí eu acho bastante interessante essa temática da cronobiologia e uma análise cronobiológica realmente de pacientes dessa clínica, é uma clínica muito famosa, que tem bastante pacientes. Se for o caso, né, tipo, replicando o que eles estão fazendo lá, ou com a tua expertise, eu acho que você poderia colaborar muito nesse sentido de auxiliá-los para determinar aí ciclos circadianos ou análise de como isso poderia ser feito nesses pacientes, entendeu? E eu adorei a sua palestra justamente por causa disso, né, porque me abriu eu me interessei por isso, depois passou, e faz mais de um ano. E há 2 meses atrás, esses profissionais estavam falando, né, dessa clínica tal de Salvador, que alguns alunos querem até fazer intercâmbio com a Espanha, e estar em Salvador tal. E essa análise cronobiológica seria muito interessante, sabe, Léo? Porque na Europa já tem bastante sucesso, ou o sucesso está diretamente relacionado com a análise cronobiológica eu não sei se fala análise cronobiológica, né, mas uma análise mais detalhada da cronobiologia da paciente.
E é isso, parabéns Legal. mais uma vez, e depois a gente conversa sobre isso, que é bastante interessante. Muitos estudantes daqui já estão dentro dessa clínica, né? E aí te contactar com esses estudantes seria uma linha assim pequena, mas uma linha também com alguns pacientes interessantes para se fazer uma análise e verificar, né? O ciclo dessas pacientes e com relação ao sucesso da fertilização in vitro nessas. Mas parabéns, obrigada. Valeu, Silvio. Muito interessante. Não tinha ouvido falar desse tipo de procedimento, desse tipo de pesquisa, não. Fiquei interessado por essa possibilidade, né, de diferenciação. É o que você falou mesmo, análise cronobiológica mesmo. Está certo falar nesse sentido, né? Análise da cronobiologia da paciente, né, ou análise da ritmicidade, né, dessa paciente. Provavelmente vai passar por uma análise de cronotipos, né, de mulheres mais matutinas, mais vespertinas, mais intermediárias, ou pelo ritmo de temperatura, né, que deve influenciar também no processo de implantação, né. A gente pode pensar em muita coisa. Fiquei interessado, sim. Valeu. E até, por exemplo, para aquelas pacientes que não têm sucesso, ou várias vezes já tentaram sem sucesso, verificar o que poderia ser alterado depois de uma análise, né, desse ciclo cronobiológico, que talvez pudesse melhorar, porque tem muitas publicações aí que relacionam isso e realmente comprovam o maior sucesso da fertilização in vitro em mulheres após essa análise. Achei bem bacana. Depois a gente conversa. Tá. Ok, muito obrigada, viu? Vale, obrigado, meu. Olha aí que legal, né? A gente cumprindo essa perspectiva, esse objetivo de mostrar o que a gente faz nos seminários científicos do COMEPS, né? E já as parcerias surgindo. Acho que todos os seminários trouxeram frutos de alguma forma, trouxeram ganhos de alguma forma. E, assim, às vezes a gente está com um colega do lado que faz algo interessante, que faz algo próximo do que a gente faz, ou mesmo daquilo que a gente talvez tenha em perspectiva fazer, mas não sabe o que o colega está fazendo, em função da falta de oportunidade de parar um pouco para ouvir, para ver o que o colega faz, né? Eu acho que a gente tem, nesse primeiro seminários científicos do comércio, eu acho que foi uma bela experiência. Eu acho que a gente, talvez, Léo, Soninha e Cibele, que estão mais à frente nesse processo, a gente pensar em expandir um pouco, tirar um pouco do CCS e talvez convidar colegas da UFRB, né, para participar, já que a gente, durante um ano, a gente tem mais tempo, pode ser algo mais, num formato um pouco mais ampliado. Isso é só em perspectiva, para a gente pensar depois, né? Mas eu acho que foi muito bom, todos os seminários apresentados até o momento foram muito bons, trouxe colaboração e luz para alguns temas que a gente desenvolve em pesquisa. Eu acho que não tem mais ninguém. Eu vou deixar, Léo, para você falar alguma coisa, depois encerro, né? E aí a gente acho que já está num horário bastante avançado. Se quiser fazer alguma consideração. Eu fiquei muito feliz com as perguntas, com as interações possíveis, né? As interações que saíram, né? Que nasceram, né? Dessa apresentação, e fiquei feliz pelo resultado dos seminários, né, Marcílio? Acho que é uma coisa que a gente vem buscando, se sentir assim, né, realmente imerso dentro de um ambiente universitário, discutindo aí protocolos, discutindo projetos, discutindo ideias, né? E acho bacana ampliar, né? Ampliar para o UFRB, como você disse. Achei bem bacana. Fico feliz com o resultado dos seminários do COMEPS e também com a apresentação de hoje, com os questionamentos. Fiquei muito feliz. Apareceu um professor também do Cruz das Almas, né? Não foi? O professor Washington, ele está aí ainda, nos prestigiando. Obrigado, professor Washington. Agradecer também a participação, né, dos colegas aí da UFRB. Valeu. Ok. Bom, gente, eu agradeço a presença de todos. A gente encerra esse ciclo hoje e até
ano que vem. Boas festas a todos aí, bom Natal, com segurança, com cuidado, sem aglomeração, né? A gente ainda está no ano pandêmico e vamos entrar no próximo ano pandêmico. Nada vai mudar nos próximos dias e meses aí. A vacina, ela é muito bem-vinda, mas ela não é, como dizem, a bala de prata ou a solução de todas as questões com relação a essa pandemia. A gente vai ter ainda que ter muita paciência por bastante tempo e o cuidado necessário. Então, boa tarde a todos e todas, boas festas e nos veremos no próximo em breve, né, Léo? Alguns de vocês aí fazem parte do Comeps, então a semana que vem está de volta. Mas seminários só no próximo ano mesmo. Obrigada por você, Marcílio e Léo, terem tido a iniciativa, né, desse seminário que tiveram algumas palestras, ou uma pouca que eu não consegui assistir, mas, no geral, eu gostei bastante e parabenizo aí a iniciativa, tá bom? Parabéns a todos, Feliz Natal, vamos nos vendo. Obrigado, Léo, obrigado, Marcílio, obrigado a todos vocês, oportunidade maravilhosa, parabéns a vocês, tá, pelo trabalho, muito bacana. Valeu, Gustavo. Obrigado também, boa tarde aí, abraço, feliz fim de ano a todos aí, que nós podemos chegar em 2021 melhores aí. Um abraço, foi ótimo aí, parabéns, viu, professor? Um abraço. Com certeza, professor Austin, obrigado aí pela presença. Um grande Tchau, abraço. pessoal, tenho que sair aqui para medir um negócio. Beijão a todos, Valeu, muito bacana. Bom Tchau. trabalho. Obrigada. Marcílio, como parte aí do comitê organizador, também só para agradecer, né, a oportunidade, a ideia foi de você e Leandro, né, eu entrei para colaborar, então, só venho agradecer, experiência muito boa, eu acho que só não pude estar presente na de Gustavo, mas eu acredito que os outros eu consegui acompanhar. Enfim, um bom ano novo, né, para todos nós, com mais saúde, menos estresse na cabeça. Você é parte desse processo, Sonia, construiu conosco. Obrigado, viu, pela parceria. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Marcílio, o Leandro, eu posso falar com ele aqui mesmo, as coisas que eu gostaria de ver sobre a melatonina, ou é melhor ligar para ele, né? Ele não está mais aqui, não. Não, ele está porque a gente vai ter uma reunião agora. Não, é coisa rápida. Pode falar. É coisa rápida que eu ia perguntar a ele, não sei se ele foi dar um descanso, tomar uma água, eu vou só esperar um pouquinho ele voltar, tá bom? É provável, ele deve estar com a garganta seca. Opa, 30 minutos, 40 minutos falando, ainda mais que tem um ritmo, né? 40 minutos não é brincadeira, não. Não é nada. E você conseguiu falar com a nossa colega lá também, professora? Não, ainda não. Ah, tá bom. Tá bom. Eu Isso aí tá mais querendo impressionar, estou aguardando. Tá chorado isso, né, rapaz? Porque é um negócio bacana. Então, tipo assim, era pra gente estar celebrando já, tomando um suco de uva já para celebrar isso, rapaz. Mas, infelizmente, deixa eu ver, acho que a gente tem mais 2 pessoas aqui, né? Estão aí ainda, deixa eu ver quem são. É isso aí. Ana, Carolina, Franciane. Ana Carolina já foi, Franciane. Agradeço a presença de todos aí, todas. Deixa eu ver aqui. Franciane, acho que não está, não. E aí? Ô, Leandro, beleza, cara? E aí? Tu tá gravando, Marcílio? Oi? Tá gravando, tem que... Deixa eu parar a gravação, Léo, peraí.